E aí? Seu chá já tá pronto? Então bora pôr água pra ferver e sentar aqui comigo, porque vai começar mais um Chá com a Laís. E o assunto de hoje é: Laís, eu faço tudo certinho, eu não saio fora da dieta e mesmo assim eu não consigo emagrecer, eu tô sempre estufada, sempre com gases. O que pode estar acontecendo com o meu corpo? E esse é um caso que eu pego direto no meu consultório, direto nos meus acompanhamentos, porque normalmente os pacientes que me procuram não são pessoas que comem muito mal, né? Não são pessoas que, tira o refrigerante que a pessoa já emagrece. São pessoas muito esclarecidas, que sabem o benefício de uma dieta, que sabe o benefício de um suplemento específico. Só que mesmo assim, ela tá cheia de sintomas e não consegue perder peso. Então vamos bater um papo sobre isso, que eu tenho muita coisa para te contar sobre esse ponto. Mas antes da gente começar, bora falar com relação ao chá escolhido de hoje, né? Então, o chá que eu escolhi para a gente poder bater um papo hoje foi o chá de espinheira santa. Bom, a espinheira santa é uma erva que eu adoro, porque ela ajuda muito na parte digestiva. Então, para pessoas que têm azia, refluxo, gastrite, é uma santa erva, né? Até a gente brinca que ela é tipo pantoprazol natural, porque ela realmente ajuda muito na parte do estômago. Até para pessoas que estão com H. pylori, por exemplo, colocar a espinheira santa em jejum é uma ótima estratégia para ajudar a longo prazo conseguir matar aí a H. pylori. Então, é uma erva muito interessante para o estômago. E aí, começando o nosso papo aí com relação a sintomas e o quanto a gente come bem e mesmo assim não funciona, tem vários alimentos que a gente acha que é saudável e muitas vezes não é. Por exemplo, Laís, eu já sei que eu não posso comer glúten, então assim, eu evito tudo com glúten, mas eu como muita tapioca, eu como muito pão sem glúten feito com farinha de arroz. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar em destaque. Porque não é porque um alimento não tem glúten que ele é mais saudável. Ele só não vai ter a proteína do trigo, do glúten em si. Mas, pensando na questão de carga glicêmica, ele é tão alto quanto um alimento com trigo. Então, ele vai engordar do mesmo jeito. Dependendo da quantidade, até mais. O ponto sempre é a gente olhar um alimento e entender a carga glicêmica dele. O que significa isso, Laís? Quanto mais baixa for a carga glicêmica do alimento, ou seja, quanto mais baixo o açúcar desse alimento cair no meu sangue, mais benefícios vai ter com relação a um emagrecimento, com relação a um pré-diabetes, a uma resistência à insulina. Então eu tenho sempre que pensar em alimentos que caiam devagar na minha corrente sanguínea, porque assim vai equilibrar a carga glicêmica. Então, por exemplo, entre um pão, se você está pensando em emagrecimento e não quer comer trigo, não tem nenhum problema. A gente pode evitar a farinha de trigo, sim, que eu acho super benéfico, porque vai ajudar a equilibrar a questão da inflamação do corpo como um todo. Mas tem farinhas melhores, com carga glicêmica mais baixa do que a farinha de arroz, por exemplo, como a farinha de amêndoa, a farinha de grão de bico, a farinha de psyllium. A gente pode fazer uma mistura de farinhas e aí a gente faz um pãozinho, por exemplo, com essas farinhas, vai ser muito mais interessante do que eu colocar tapioca no meu dia a dia todos os dias, porque a tapioca vem da mandioca, ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, quando ela cai na corrente sanguínea, ela faz pico de insulina. Outro ponto que a gente tem que se atentar. Laís, mas eu não quero nenhuma farinha dessa, eu quero usar mesmo a farinha de arroz ou tapioca. Beleza, vai colocar essa farinha no seu dia a dia, lembra sempre de colocar algum tipo de proteína ou fibra junto. Então, colocar um omelete, fazer um ovo, ou um queijo cottage, uma ricota, um atum. Por quê? A proteína vai segurar o açúcar dessa farinha para não cair tão rápido no seu sangue. Então, se a gente não quer mudar a farinha com relação à carga glicêmica, vamos então colocar alimentos que vão ajudar a segurar esse açúcar. Certo? Laís, não como nada de açúcar, mas eu adoro um pãozinho fit.
um bolinho fit, que eu vejo lá num lugar X aqui perto da minha casa, da minha cidade. Eu prefiro muito mais que você consuma um doce que você ama uma vez na semana do que todo dia um bolinho fit. Esses bolinhos fit, na maioria das vezes, eles usam adoçantes na composição. E muitas vezes são adoçantes que são até piores do que o açúcar. Sucralose, por exemplo, beleza, ele não vai ter o açúcar em si, só que por uma outra via, ele vai ativar muito mais a sua ansiedade. Então você pode comer muito mais outros alimentos só por conta do consumo exagerado de adoçante. Tem alguns adoçantes, como o xilitol, por exemplo, que vai fermentar. Então vai te dar muito mais gases, muito mais estufamento. Então também tem que ser controlado esse consumo. Não é porque não tem açúcar refinado que é saudável. Isso vale para refrigerante. Não é porque o refrigerante é zero que é saudável. Ele vai ter o adoçante na composição. Então, isso a longo prazo pode te deixar muito mais compulsiva do que se você usasse uma latinha de refrigerante que seja a cada 15 dias, 20 dias. Então, o ponto sempre é a frequência. Então, eu tô pensando em alimentos aqui que a gente supostamente acha que é saudável, na teoria. Na prática, não são. Outro ponto da gente olhar a questão de doce a gente já falou, a questão da farinha a gente já falou, mas eu gosto sempre também de falar, lembrei, da espinafre. Espinafre, por exemplo, ele é um alimento super saudável na teoria, concordam? Só que ele tem muito oxalato. O oxalato é um composto que se a gente come o espinafre cru, vai ser muito indigesto para o nosso organismo. Então o espinafre, por exemplo, sempre tem que ser consumido refogado, cozido, nunca cru. Tem alguns alimentos que são alimentos FODMAP. O que são alimentos FODMAP, Laís? São alimentos que fermentam demais. E aí, quando você come esses alimentos, você sente gases, estufamento, e nem sabe por quê, porque na teoria você não comeu nada demais. Tem alguns que são mais conhecidos já, que a gente já fala muito, né? Então, feijão, brócolis, couve-flor, mas tem alguns que a gente nem imagina. Por exemplo, abacate. Esses dias eu peguei uma paciente no consultório que ela veio e ela super marombeira, assim, sabe? Faz crossfit. E aí, o corpo definidíssimo, toda cheia de músculo. Ela falou, Laís, eu vim em você porque eu tô desesperada. Porque eu tô super estufada. Eu tô com gases a ponto de eu pedir pro meu marido dormir em outro quarto. Eu tô morrendo de vergonha dele. Porque eu não consigo segurar os meus gases. E aí a gente conversando e blá blá blá. E é óbvio que ela é uma pessoa que come super bem, supostamente. Aí eu fui ver na dieta dela, abacate todos os dias. E o abacate, como eu falei pra vocês, é um alimento FODMAP, é um alimento que fermenta. Então, às vezes, a gente tá comendo um alimento super saudável na teoria, mas na prática te faz muito mal e você nem imagina. Então, esses alimentos FODMAP valem muita atenção. Quais são outros? Cebola, alho. Então, pessoas que fazem muita refeição, né, com cebola e alho refogado, também vale a pena diminuir esse consumo. Castanha de caju. Então, todas essas frutas e opções que eu falei, legumes e tudo mais, são alimentos que vão fermentar e a gente não vai nem perceber. E aí, às vezes, a fermentação vai inflamando cada vez mais o seu corpo e você vai ter dificuldade de emagrecer. Então, o ponto sempre é a gente focar na desinflamação. E como é que a gente inflama um corpo? Cada corpo é de um jeito. Eu posso ficar inflamada porque eu consumo demais farinha e eu vou ter que diminuir o consumo de farinha. Minha mãe pode ficar inflamada porque ela abusa demais no consumo de alimentos FODMAP. Então ela vai inflamando o corpo dela, ela vai inflamando a digestão dela. Então eu até ensino isso muito no meu desafio Desinflame, que é um desafio de 7 dias, onde eu dou o primeiro passo aí com relação à desinflamação, com relação a entender o seu corpo e como começar a desinflamar ele. Né? Então, para essa paciente que eu acabei de contar para vocês, a gente teve que zerar o consumo de farinha e diminuir ao máximo o consumo de abacate. E aí ela já tá bem melhor. A gente tá em 2 meses de acompanhamento, ela já tá indo no banheiro com muito mais facilidade, não tá com gases, tá conseguindo controlar essa questão dos gases, coisa que ela não estava conseguindo antes.
Então, quando a gente vai desinflamando o corpo, a gente vai cuidando da desbiose, né? E a desbiose, para quem não sabe, é quando a gente tem mais bactérias ruins do que boas no intestino. Até tem um vídeo exclusivo com relação à desbiose. Se você quer entender sobre isso e mais a fundo nesse processo, dá um pulinho lá no meu canal, nos outros vídeos antigos, que a gente fez um só falando sobre desbiose. Então, sempre parem para pensar que o emagrecimento é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa embaixo aí que a gente tem que melhorar e tem que trabalhar para o emagrecimento começar a vir. Se a gente focar só no emagrecimento, é aí que a gente não sai do lugar, é aí que é frustrante, é que a gente bate cabeça. Então, quando a gente olha para sinais e sintomas, você vai vendo sentido em seguir uma dieta. Aí você tá menos estufada, com menos gases, com mais disposição, o sono tá melhor. E aí você vai emagrecendo como consequência. É assim que tem que ser. O emagrecimento tem que ser algo leve, que você nem perceba que você está conseguindo emagrecer, porque você não está nem sofrendo com o que você está fazendo. Porque a gente está melhorando a qualidade de vida, melhorando os sintomas. Então, se você é aquela pessoa que faz tudo saudável e mesmo assim não sai do lugar, repara nesses pontos. Será que você está consumindo a farinha adequada? Será que está colocando os alimentos adequados junto com essa farinha para controlar a carga glicêmica e o índice glicêmico? Será que está abusando de alimentos que vão fermentar demais? Será que você está usando esses light, diet, zero açúcar, achando que está arrasando e que está sendo saudável? Tudo isso são pontos para a gente poder analisar. Se ficou alguma dúvida com relação a tudo que a gente conversou, põe aqui nos comentários, que eu vou adorar continuar nosso café, nosso chazinho nesse papo. E se você não me segue ainda, já começa a me seguir, compartilha esse vídeo, começa a me seguir lá no outro canal, que é Laís Sarajoto, lá no Instagram. E a gente vai conversando sobre isso, sobre outros assuntos que você queiram falar aí no nosso dia a dia, sobre mudanças alimentares, sobre sintomas que você venha a sentir. Eu vou adorar bater esse papo com você. E é isso. Então eu te vejo no nosso próximo gole. Tchau, tchau.